Olá, crianças! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que é feito para você, que é chamado de Mini Discípulos de Jesus. Aqui pelo YouTube, toda semana nós temos histórias novas. E essa semana nós vamos descobrir a história da rainha Esther, que foi escolhida por Deus, que tinha um primo super de Deus, que foi escolhido também por Deus para orientá-la, ensiná-la nos caminhos do Senhor. Temos aqui um super castelo! Quem já foi num castelo? Nessas cidades antigas aqui do nosso país, tem alguns castelos ainda aí, de muito antigos. Olha aqui a minha super pulseira de rei! Temos aqui uma perita que é parecido com ouro, o cetro do rei. Aqui eu vou usar na hora da história para contar. Aqui a minha super bíblia que sempre me acompanha, mais uma coroa de rei aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda semana tem histórias novas, histórias bíblicas, porque todas as histórias da Bíblia são legais. E se tem histórias legais, tem crianças legais para assistirem toda semana aqui no nosso canal. Vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Temos louvor, dinâmica, a mensagem de hoje, participações das crianças aqui da nossa igreja no nosso canal para crianças de 7, 8 e 9 anos. Vamos dar continuidade ao encontro de hoje? Então, continua lá! Vamos ao encontro de hoje! Oi, mini discípulos de Jesus! Neste canal você aprende histórias legais da Bíblia e ainda fortalece sua fé cada vez mais. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito. Vamos iniciar mais um encontro? Olá, mini discípulos de Jesus! Tudo bem? O louvor é um momento em que entregamos nossa canção e os nossos movimentos a Deus, uma forma de demonstrarmos gratidão por tudo que Ele nos dá. Saúde, paz, alegria, família e muito mais. Vamos participar de mais um louvor aqui no canal Mini Discípulos. Estão preparados? Então solta o som! Uhul! E me amou até o fim.
de hoje, vamos iniciar contando sobre Esther. A Bíblia ensina que Esther foi uma rainha muito corajosa que salvou o povo judeu de uma grande destruição. Esther era judia, ela era uma israelita. Ela vivia na Pérsia, em Suzã, com seu primo mais velho chamado Mordecai. Quer saber mais? Então vamos ouvir a história de hoje! Olá, crianças! O que teremos agora? O que o pastor prometeu no início do canal? O momento da história. Você já deve ter ouvido sobre um livro que tem na Bíblia depois do livro de Neemias. Vem Neemias, o livro começa com E. E é o nome de uma mulher. Esther! Quem falou Esther acertou. A rainha Esther. Mas você sabia que antes dela se chamar Esther, ela tinha um nome? Qual que era? Começa com H. Só que tem som de R. Radassa! Esse era o nome dela. A rainha Esther era Radassa. Crianças, vamos ouvir essa história de hoje? Estão preparados? Naquela época existia um rei. Lembra do castelo aqui? E a super coroa. Nós estamos falando de rei. E o rei era a pessoa que dominava tudo. Ele tomava as decisões. E quando um rei lançava um decreto, todo mundo tinha que obedecer. Qual que era o nome do rei? Começa com a letra A. Assuero. E ele também era mais conhecido como Xerxes. Lembra das histórias passadas? Tinha o Artaxerxes. E esse é só Xerxes. Muito engraçado esse nome. Mas o rei Assuero resolveu fazer uma grande festa. Você já fez uma grande festa, criança? Tem a festa nossa de aniversário, né? As meninas quando fazem 15 anos. E o casamento, são as grandes festas da nossa vida. E tem também a Páscoa e o Natal. Fim de ano a gente faz uma grande festa. Só que o rei, crianças, ele ficou durante quantos dias fazendo essa festa? 7 dias, fazendo uma festa, muito tempo. Imagina você comendo o dia inteiro, aí no outro dia dorme, come de novo, dorme, come de novo. Café da manhã, almoço e janta, café. Durante 7 dias. Mas antes disso, a Bíblia conta o seguinte, que o rei fez a apresentação do seu reino, da sua glória e do seu poder, sabe durante quanto tempo? 180 dias. É muito tempo, né? Imagina ele ficar mostrando, olha as minhas riquezas, olha o meu ouro, a quantidade de gado que eu tenho, de bois, de cabras, de cabritos, de ovelhas. Quanto ouro eu tenho, quanta prata, olha o meu palácio, olha as minhas vestes reais. Lá no versículo 3 e 4 diz o seguinte, crianças, do capítulo 1 do livro de Esther. Vamos lá, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele o chefe dos exércitos da Pérsia e da Média, e os nobres e governadores das províncias. Por 180 dias mostrou ele as grandezas, as grandes riquezas do seu reino e o esplendor da glória da sua majestade. Esse rei era muito exibido, né? 180 dias. E aí, crianças, depois que passou os 180 dias, ele falou, agora eu vou dar uma festa para todo mundo, do menor ao maior. A Bíblia conta exatamente o que ele fez, do maior ao menor. Só que, criança, durante todo esse tempo da festa, o rei, tomou bastante vinho. E o vinho é uma bebida que contém um pouco de álcool. E quando se toma muito, a pessoa começa a ficar meio alegre, falar coisas que não deve e pensar coisas que não deve. E será que aconteceu com o rei? A Bíblia conta o seguinte, no versículo 10 do capítulo 1. Ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho, seu coração mandou que Meumã, Bistar, Arbona, Bigtá, Abgatá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti. Quem que é a rainha, pastor? É a esposa do rei. Quando tem o rei, tem a rainha. E o filho do rei é um príncipe. Só crianças, a Bíblia conta que ela era muito formosa. Sabe o que é formosa? Muito bonita mesmo.
E só o rei sabia que ela era uma esposa muito bonita. E ele já estava alegre do vinho. O que ele falou? Tragam lá Vasti para ela se apresentar e mostrar para todo mundo a sua beleza. Ó. Introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extremamente formosa à vista. Porque tem gente que é formosa, mas a gente não vê. Tem gente que é formosa e a gente vê já de cara que a pessoa é diferente e é muito linda. Será que ela aceitou? A Vasti falou, ó, não vou, rei, não vou. Até porque naquela época, a cultura, as mulheres não poderiam se apresentar publicamente. O rei Assuero falou assim, tudo bem? Não. Ele falou, ela não vai vir não? E ele já tinha bebido bastante vinho. Ele ficou furioso, criança. Você sabe o que é furioso? Bravo, com muita raiva, com muita ira. Como que pode essa mulher não me obedecer? Ele era o rei. Era como se fosse uma ordem. Mesmo sendo esposa, ela tinha que obedecer à ordem do rei. E aí, o que ele fez, pastor? No versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou a atender a ordem do rei dada por intermédio dos eunucos. Pelo que o rei muito se ofereceu e se inflamou de ira. E aí ele chamou as pessoas que entendem das leis, os sábios e as pessoas do direito. O que eu faço com ela? Porque naquela época os reis tinham muitos conselheiros. Eles tomavam qualquer decisão que eles quisessem. Mas os conselheiros falavam, faz isso, faz aquilo, para ele também não cometer algumas coisas fora da lei. E aí os sábios e as pessoas do direito falaram, olha, você pode banir ela, porque ela desobedeceu uma ordem do rei, né? E ele falou, muito bom, gostei desse conselho. E aí o que ele fez? Baniu a rainha Vasti do reino. Sério, pastor? Olha lá. No versículo 19. Se bem parecer o rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medas e não se revogue. Não volta atrás. Que a Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e também o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Crianças do céu. Aí ele pediu outro conselho. E sabe o que os conselheiros falaram? Olha, escolhe as mulheres mais formosas que tem aqui no reino persa e ela se apresenta. A que você mais gostar, que for do seu agrado, você toma ela e ela se torna a nova rainha. Crianças, naquela época o povo sofria muito, que era o povo judeu. E tinha uma menina, qual era o nome dela? Esther. Esther era muito formosa. E ela tinha um primo. Qual que é o nome do primo dela? Mordecai. Pastor, onde que está essa história? Lá no capítulo 2, versículo 7. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa. E quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Crianças, ela não tinha o pai e a mãe. Sabe o que aconteceu? Os pais dela morreram. E aí, quando uma pessoa não tem pai e não tem mãe, quem que cria? A avó, o tio, o irmão, se tem irmão, ou o primo, no caso, ele. E aí, quando alguém cria uma pessoa e ensina ela, se torna o pai. Ela possivelmente chamava ele de pai e ele ensinou para ela os caminhos do Senhor. Ela andava nos caminhos de Deus. Era uma pessoa que temia a Deus e era muito obediente ao seu primo. E Mordecai era filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis. No versículo 7 diz, Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara. Ela não tinha pai nem mãe. E esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai tomara por sua filha. E aí, crianças, a Esther foi lá e se apresentou. Mordecai levou e tinha umas pessoas lá que cuidavam e deixavam as moças muito mais bonitas do que elas já eram. Chamava o embelezamento. Sério, pastor? Aonde que está aqui o embelezamento? Olha só, no versículo 3, os guardas das mulheres deem-lhes tratamentos de beleza. E lá falavam que eram mais de 12 meses. Sério?
quase 1 ano tratando as mulheres para elas ficarem lindas e cheirosas. Jesus amado, como diz a minha mãe. E aí o que aconteceu com ela, criança? Foi uma a uma se apresentando diante do rei. Pastor, conta mais sobre essa história. No versículo 12, antes que chegasse a vez da moça vir ao rei Assuero, tinha ela completado 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Crianças, aqui entra o plano de Deus. Você acha que não devia ter tantas outras pessoas lá e mulheres? Mas aí o rei, quando vê a Esther, ela era uma pessoa muito humilde. Todas as meninas, quando entravam, as mulheres, elas se apresentavam e poderiam levar alguma coisa para o rei. E aí, o homem que cuidava lá delas falaram, você quer levar alguma coisa? Ela falou, olha, não precisa de nada. No versículo 15, chegando a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E aí ela chega diante do rei, fica com medo, não fala nada. E o rei se agrada dela. Ele ficou extremamente encantado. E ele falou, é essa que eu quero para ser a minha rainha. E aí, crianças, ela tinha um segredo que o tio dela mandou ela não contar. Vamos saber qual que é? No versículo 10, Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia lhe ordenado que não o declarasse, porque ela era uma judia, do povo judeu, e aqui é os persas, e ela não falou que era do povo judeu. Aqui está o milagre de Deus. Ela não mentiu, ela simplesmente falou e o que o tio dela pediu para ela falar. Só se o rei perguntasse, mas o tio dela falou, olha, você não fala que você é uma judia, pode ser que isso te prejudique, né? O rei não te aceite. Mas porque Mordecai era muito temente a Deus, criança. Lembra que o pastor leu aqui que Mordecai era muito temente a Deus, a Bíblia fala, porque ele era um homem que ouvia a voz de Deus. E o que é mais interessante nessa história é que Deus tinha um propósito. Por que, pastor, então, que ela foi escolhida? Só por causa da beleza? Só porque ela era uma pessoa bonita e aí ela se tornou rainha? Não, porque Deus sabia que através da rainha Esther, ele salvaria o seu povo. Mas e quando eu vou saber o que aconteceu? Na próxima história, porque como a história é longa, a gente vai contar por que a rainha Esther foi escolhida por Deus. Ela vai salvar o povo judeu, crianças. Eles quase foram mortos. E graças a ela, ela teve uma super estratégia. E sabe como ela é definida pelos estudiosos? Eu anotei aqui. Esther tem determinação, estratégia e coragem. Vocês vão ver que não é qualquer pessoa que teve a coragem que Esther teve. E eu acho linda essa história. Está aqui na Bíblia, no livro de Esther. Você conhecia essa história? Sabia da importância dessa mulher como rainha para salvar o povo de Deus? Para libertar eles e para deixar que eles não sofressem a morte? Eles seriam mortos, todos eles. Então, nos planos de Deus acontecem muitos mistérios. E durante a nossa vida, Deus vai nos instruindo, nos mostrando, fazendo com que as escolhas boas caem no nosso colo e as coisas deem certo. Mas para isso a gente tem que estar coladinho com Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, porque essas crianças estão aqui ouvindo essas histórias bíblicas, do cuidado do Senhor em encaixar bloco por bloco, como se fosse um Lego, montando e montando a história, fazendo as coisas bagunçadas se tornarem paisagens, assim como nós montamos um quebra-cabeça, um Lego. Obrigado porque essas crianças ouvem a Tua palavra e Te recebem nas suas casas para crescerem e serem fortalecidos na sua fé. Em nome de Jesus, amém! Quem está com saudade do amém aqui na nossa igreja, toda vez que a gente fala em nome de Jesus, a gente bate palma, amém! Então te espero aqui semana que vem para a gente continuar essa história e você vai saber por que a rainha Esther foi escolhida pelo rei
e como que Deus usou a vida dela para libertar o seu povo. Fica ligado, crianças, até o próximo encontro. Te espero aqui nesse mesmo canal. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima história! Super Mini Discípulos, o que acharam do nosso encontro de hoje? Posso te esperar no próximo encontro? Deixa seu like, se inscreva no canal e te espero no próximo encontro. Tchau! Amigos do Mini, hoje a gente vai mostrar uma brincadeira que tem aplicação para nossa vida. Tá, eu vou começar. Amigos Mini, nós queremos explicar que o nosso alvo é Jesus, mesmo com as dificuldades. Então, dê um like no vídeo se você Ainda não deu. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e tchau! Ah, crianças, estamos chegando a mais um final do nosso encontro aqui pelo canal do YouTube Mini Discípulos de Jesus. O que vocês acharam da história de hoje? Super de Deus! E aí, aprenderam muitas lições com a rainha Esther? E Mordecai, o primo dela? Ela realmente foi obediente a ele? Claro que sim, porque quem é orientado por Deus conquista todas as coisas. E na semana que vem tem continuação dessa história, por isso você não vai perder por nada, porque você vai saber a continuidade da história de Esther, que tem um livro na Bíblia que é muito interessante. Nós aprendemos o capítulo 1 e o capítulo 2 hoje. Gostaram? Então eu te espero no próximo encontro aqui no nosso canal. Lembra sua mãe e seu papai para você assistir toda semana, porque aqui é o nosso encontro de mini discípulos de Jesus. Você é um mini discípulo de Jesus? Então aqui é o seu lugar. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau!